58. Um fabricante produz peças de tecido de tamanho fixo. A quantidade Q de cada peça. Então, Q para a gente quantidade de cada peça de tecido medida em metros, vendida é a função do preço P em dólares. Então, a gente pode escrever aqui o Q é alguma coisa que depende do preço P. Ok, isso aqui faz algum sentido na prática. Então, a quantidade, em geral, vai depender, do ponto de vista do consumidor, do preço que a gente está aplicando. Se a gente coloca um preço baixo, a gente vai vender bastante. Então, a gente vai ter uma quantidade de itens vendida alta. E se a gente coloca um preço alto, a gente vai ter uma quantidade de itens vendido bem baixo. O exercício continua. Então, a receita total conseguida com o preço de venda P é o seguinte. Então, receita para o preço P vai ser o preço vezes quanto você vendeu. Então isso aqui faz sentido, né? Se a gente vendeu 10 ao preço 2, a receita é 20. Se a gente vendeu 20 ao preço 3, a receita é 60. Então só fazer a multiplicação. Então a letra A pergunta: o que significa dizer que f de 20 igual a 10.000 e f' de 20 igual a menos 350? O que significa dizer isso? Ok, então nesse caso significa o seguinte: como f de P representa a quantidade vendida ao preço P, então dizer que f de 20 igual a 10.000 significa dizer que, então a parte de dentro aqui é o preço. Significa dizer que ao preço é $20 e o resultado é quanto que venderemos. Serão 10.000 itens vendidos. Então significa isso. Então dizer que f de 20 igual a 10.000, mesma coisa que dizer que ao preço de 20 serão vendidos 10.000 itens. Agora, f' de P representa a variação da quantidade vendida. Certo. Então, a gente pode falar o seguinte: como f' de 20 igual a menos 350, o que isso aqui está indicando? Está indicando que a gente teria o gráfico dela assim, por exemplo. Tá? Deixa eu pôr assim. Com 20 aqui em algum lugar. E aí o coeficiente angular da reta tangente está sendo negativo, então vai ser alguma coisa assim. Significa que quando a gente vai aumentando esse preço em relação ao 20, a tendência é que f vá só diminuindo. Como f' de 20 é menos 350, a tendência de aumentar o preço, né, que seria esse 20 aqui, é perder em vendas. Tá? É uma taxa aí de 350 itens nesse lugar aqui a cada real. Então, aumentando aí $1, aliás, a estimativa é que perca aí 350 itens de venda. Claro que esse valor ele varia. Então, aumentando 2, você não vai perder 700. Tem uma outra regra aí que vai depender
da derivada da função e de como que é a função mesmo. Então, é perder em vendas. Então, é isso que significa dizer. A letra B fala, tomando os valores da parte A, encontre R' de 20. Interprete a resposta. Então, a gente começou falando que R' é o P vezes F' de P. É o R, né? Então, R de P é P vezes F de P. Então, o R' é o produto, né? Vai ficar derivada de P em relação a P. Derivada de P em relação a P é 1. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Em 20, que é o que a gente quer saber, isso aqui vai ficar assim, ó, F de 20. Então, F de 20 aqui, mais 20, vezes o F' de 20. Só estamos trocando cada P por 20. Então, o rendimento, a variação do rendimento, quando a gente está com um preço aí de $20, será o F de 20, e o exercício pediu para considerar F de 20 como de acordo com o item A, então 10.000 itens. Então, 10.000 mais 20 vezes isso aqui. Então, F' de 20, que é menos 350. Então, o rendimento, a variação do rendimento para um preço de 20 será 10.000 menos, que é menos, né? Positivo com negativo. A gente faz 2 vezes 35, dá 70. 2 vezes 35 dá 70. E a gente copia esse zero aqui e esse zero aqui. Então, o rendimento para 20 será 10.000 menos 7.000, são 3.000. O que significa dizer isso? Significa que o rendimento para esse preço aqui, ele vai aumentar a uma taxa de 3.000. Então, isso aqui é algo interessante, que é o seguinte, aumentando um pouco o valor, um pouco porque tem que ser próximo do 20, é isso que a gente sabe. Um pouco o valor de $20 como preço, o rendimento aumenta. A uma taxa de $3.000. Uma taxa de 3.000. Eu vou escrever uma taxa de 3.000 para que não fique confuso. Então, o que acontece? Isso aqui é um efeito interessante. A gente tem aí, próximo do 20, com $20, a gente vai vender 10.000 itens. Se a gente aumentar um pouco esses 20, a gente vai perder um pouco de venda. Então, a taxa de variação diminui um pouco. Diminui aí 350 itens a cada dólar. Agora, se a gente aumentar um pouquinho, a gente tem que o nosso rendimento, ele vai aumentar também. Então, você aumenta de 20, você vende um pouco menos de item, mas o seu rendimento total aumenta. Porque o ganho que você teve aqui no preço, vezes quantos itens você vai passar a vender, que vai ser um pouco menos, vai compensar a sua perda de clientes, sua perda de quantidade. Então, é isso aqui que quer dizer. Então, uma taxa de 3.000, isso aqui às vezes é um pouco confuso, mas são $3.000 de rendimento a cada dólar de aumento. Isso aqui é a taxa. Então é isso. Nessa situação, mesmo que você esteja perdendo em quantidade de vendas, como você está tendo um aumento aí do preço, a sua renda final aumenta um pouquinho. É claro que se você aumentar muito, em algum momento isso aqui não deve ser viável. Mas a interpretação, então, ela é essa.